Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. O Atlético se representa hoje à tarde na Cidade do Galo para iniciar os preparativos para o Clássico de domingo. O atacante Ceará, que estava com a seleção colombiana, chega hoje à noite a Belo Horizonte e amanhã já treina com o grupo e é presença garantida no Clássico de domingo. Bom reforço para o Atlético Ceará para esse Clássico, Filipão? Excelente reforço. É um dos diferenciais do time do Atlético, vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Como a gente disse, até pela necessidade os jogadores que vêm entrando no lugar do Ceará não vêm correspondendo totalmente. O Tomás Andrade até não fez uma partida muito ruim na segunda-feira contra o Atlético Paranaense, mas não é aquele jogador decisivo como é o Ceará. Então, acho fundamental para o time do Atlético a volta do Ceará. É um jogador que o Thiago Largue confia muito, é um jogador que pode chamar responsabilidades para si e é o tipo de jogador que pode ser decisivo num clássico. Agora, ontem a gente comentou aqui, Leandro, que a dúvida do Thiago Largue deve ser em torno desse meio-campo do Atlético. Porque a defesa a gente sabe que deve ser a mesma com a volta do Emerson, Léo Silva, Galdesani, o Maidana e o Fábio Santos. Mas ali no meio... Adilson acerta, hein? A situação, Elias, Galdesani e José Wellison. 3 para uma posição. E aí? Complicado. Complicado não. Bom pro Atlético. Antes a gente falava reclamava que não tinha opções, né? Então hoje é bom pro Atlético, bom pro treinador. Por quê? Casares e Luan, titulares. Tem que jogar, Breno. Ceará e Ricardo Oliveira, tem que jogar. Titulares. Então fica nessa situação. Nessa situação aí. Elias ficou no banco no último jogo. Entrou muito bem. Entrou bem e o Thiago Largue sempre elogia ele nas coletivas, que ele é de fundamental importância para o time. Você, Leandro, iria como? Breno, eu colocava o Elias. Ele costuma regular bem em clássicos. Colocava o Elias. Pela experiência Pela dele? experiência, pela importância dele e porque ele voltou a jogar bem. Se ele tivesse mal, não. Então, acho que ele voltou a jogar bem, é importante. Então, eu ia com Elias. Agora, se a gente olhar por outro lado, tem esse lado da importância. Mas se a gente pegar o que aconteceu contra o Atlético Paranaense, o time do Atlético sentiu a falta de uma pegada maior no meio de campo. O Adilson, em determinado momento, começou a ficar sobrecarregado. O Elias entrou, a coisa não pegou. Depois o Zé Wellison entrou e aí entrou bem e segurou a onda. Como é que fica essa questão da marcação? Porque o Elias não é esse cara para fazer essa marcação pesada. Mas é justamente isso que eu ia dizer. A escalação do meio-campo do Atlético vai depender muito da estratégia que o Thiago Largue traçar para esse clássico. Se ele quiser um time com mais poder de marcação, aí ele pode apostar de fato no Adilson junto com o Zé Wellison, e aí ele pensa no Elias para jogar mais adiantado. Tem o Ceará que já vai dar esse poder de velocidade para o Atlético, de jogo mais incisivo pela esquerda. Então, eu acredito que vai depender muito da estratégia que ele utilizar para o clássico. Guilherme, você ou o Felipe pode responder, até o Breno também pode responder. Também não depende do adversário? Justamente. No clássico do Cruzeiro também? Como é que o Cruzeiro vem pro jogo? Justamente. Era o que eu ia dizer agora, porque o Thiago Largue vai pensar, claro, na equipe que o Cruzeiro pode colocar em campo. Obviamente que ele sabe que o Mano Menezes não tem dado para o Campeonato Brasileiro, não vou dizer a importância, mas a mesma atenção para as Copas. Guilherme, agora, se for para olhar hoje, perguntar para o Mano hoje, ele vai colocar um time reserva contra o Atlético. Sim. Aí eu te pergunto, o resultado do jogo de hoje pode alterar o pensamento do Mano Menezes para a escalação do time do Cruzeiro para o Clássico? Para o bem e para o mal. Porque se o Cruzeiro ganha, ele vai ter que poupar também, porque vai ser um jogo muito desgastante para os atletas. O Cruzeiro tem um compromisso na semana que vem também muitíssimo importante na Argentina. Tem viagem contra o Boca Juniors. Então, mesmo se o Cruzeiro ganhar ou perder, até empatar, né? O Mano já colocou essa questão de Campeonato Brasileiro, está em segundo plano. Eles não falam isso diretamente. Que nem Filipão, se tiver um resultado muito desfavorável para o Cruzeiro hoje, não corre risco do Filipão falar assim, peraí, o Mano fala, ó, a coisa aqui já ficou complicada para a gente na Copa do Brasil, eu não posso perder ponto mais no Brasileiro. Aí ele vai ter que pensar mais adiante, na minha opinião. Aí ele teria que pensar na Libertadores. Porque se o Cruzeiro dá atenção total, foco máximo nas Copas, o Brasileiro já estando em segundo plano, se acontece algo desfavorável hoje, ele já vai pensar na quarta que vem. Entrar com força total na Libertadores. Isso. Então, antes a gente ouvir aí o Thiago Largue, ele comenta aí sobre a situação da responsabilidade de pegar o time reserva ou o titular do Cruzeiro. Tem uma dica para você que se preocupe em melhorar a sua qualidade de vida.
O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Técnico Thiago Largue falou sobre a responsabilidade do Atlético no Clássico, independente do Cruzeiro jogar com o time reserva ou não. Eu acho que a nossa responsabilidade é sempre a mesma, porque isso aqui é uma instituição muito grande, é um clube que representa milhões de torcedores, então a gente sempre tem uma responsabilidade grande em encarar toda a partida com o melhor desempenho possível, com a máxima seriedade, buscando a vitória. Tá aí. Aí eu pergunto para você, Leandro, que já teve lá nas 4 linhas, existe alguma diferença para o jogador, num clássico, tá enfrentando do outro lado o time reserva ou o time titular, no caso do Atlético e Cruzeiro, para o jogador do Atlético? Eu, quando jogava assim, nessa situação, eu preferia jogar com o time titular. Até porque o reserva quer mostrar para o treinador, quer mostrar que pode ser titular, quer dar uma resposta para o torcedor. Você preferia enfrentar o time titular? Eu, particularmente. Você acha que a responsabilidade aumenta quando você pega o reserva? Aumenta. Aumenta porque a gente vai perder para o time reserva. Aí, perdeu pro time reserva. Aí começa a zoeira. Se torna uma entendeu? Uma obrigação. A pressão até aumenta. Até aumenta. Até aumenta. A pressão aumenta. Eu, particularmente, quando ia jogar com assim, eu falei, rapaz, vai ser dureza. Pegar aquele pontinha rápido, chato, quer mostrar pro treinador, que quer jogar titular, quer dar uma resposta. Não, eu preferia jogar com o time titular. E só lembrando que no primeiro turno o Cruzeiro jogou com o time reserva, né, Felipão? E o Atlético venceu de 1-0. Deu muito trabalho. Foi trabalhoso para o Atlético, né? Foi um bom jogo. O Cruzeiro fez um bom jogo, mesmo com um jogador a menos, maior parte da partida. Mas o time reserva do Cruzeiro também é um time forte. Então a gente vai ver um Cruzeiro forte e, como disse o Leandro, o Atlético com mais obrigação para ganhar o jogo. Agora, o Atlético entra para o Clássico num momento bem favorável, de crescimento. O Atlético vem de 2 vitórias dentro de casa, um salto na tabela, porque o Atlético agora está em 5º lugar, 3 pontos do Flamengo, tem um clássico Flamengo e Vasco no sábado, que pode, de repente, claro, muito difícil com esse time do Vasco, do jeito que está, a gente imaginar que o Vasco vença o Flamengo, mas o Flamengo vai jogar um jogo importante contra o Corinthians, pode estar desgastado, enfim. Pode segurar algum jogador Pode segurar também. algum jogador. E aí, de repente, o Atlético pode estar almejando já aí uma colocação a mais, um 4º lugar. Mas eu ainda acho que tem que ter muita responsabilidade para falar em relação a essa questão do Atlético buscar até o título. Eu concordo que tem que ir passo a passo. Vamos entrar no G4, aí a partir do momento que o Atlético entrar no G4, ele já começa a pensar em subir posições de forma consecutiva, né? Chega no G4 primeiro e a partir do G4 aí você começa a traçar um planejamento. Porque se você vira e fala para o torcedor, o Atlético está rumo ao título, isso inclusive o torcedor vai aumentar a pressão dele na diretoria, em rede social, porque de fato o Atlético tem um time, a gente já comentou aqui, que é um time interessante, é um time que foi praticamente mudado aí no pós-Copa, e o Thiago Largue tem conseguido manter um padrão, mas o Atlético ainda não tem a regularidade de um time campeão brasileiro, porque ele oscila demais. Esse é o ponto importante nesse exato momento. Vem de 2 vitórias, tem um clássico pela frente, se vencer o clássico pode conseguir subir mais na tabela, e é assim que tem que ser o pensamento. E aí, Felipão, depois do clássico tem o Flamengo também, que é um outro confronto de quem está lá em cima. Mas eu te pergunto, por esse momento que o Atlético está passando, um momento bom de crescimento, você acha que o Atlético é favorito nesse clássico? Dependendo do time do Cruzeiro que entra em campo, o Atlético será o favorito. Mesmo jogando no Mineirão, que é a casa do Cruzeiro, o Atlético manda a maioria dos seus jogos no Independência, dependendo se o Cruzeiro entrar com o time alternativo segurando a maior parte dos jogadores, o Atlético é favorito. Até pela posição no Campeonato Brasileiro, onde o Atlético joga... depende mais do resultado da partida para uma melhor sorte no Campeonato Brasileiro. Então vejo o Atlético como favorito para o jogo de domingo. Então agora vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação aí da torcida atleticana. Vamos ver a opinião dos torcedores.
Isso aí, vamos lá. O Fernando, do bairro Itapuã, comentou que o Galo deve derrubar o Cruzeiro com facilidade no domingo. Rafael de São José da Lapa, Elias tem que ser titular. Rodrigo Silva, o Atlético tem a obrigação de vencer o Cruzeiro no domingo. E agora uma pergunta, vou mandar para você, Guilherme. O Vinícius Moraes quer saber, na sua opinião, qual o meio de campo ideal para o Atlético? Obrigado, Vinícius, pela pergunta. A gente até falou aqui um pouco sobre essa formação, principalmente pensando no clássico. Vai depender muito da estratégia que o Thiago Largue traçar para esse jogo. Mas eu concordo que o melhor meio de campo dos últimos jogos tem sido esse que o Thiago Largue colocou em campo. Eu vejo que Adilson e Zé Wellison podem jogar juntos, principalmente se ele tiver o Xará de um lado e, quem sabe, o Elias do outro, um jogador que dê mais poder do Atlético ser mais incisivo pelo outro lado. Se ele colocar jogadores que buscam bem o ataque jogando pelas pontas, ele tem que ter um miolo defensivo ali no meio campo, uma dupla de volantes que também tem um poder alto de marcação. Claro que a gente não pode deixar passar, porque nós estamos falando aqui do Elias, do Zé Wellison, mas o Galdesani tem vindo, tem jogado aí os dois últimos jogos como titular e pode ser que o Thiago insista em manter o time titular, numa coerência ali de querer continuar dando prosseguimento e mantém o Elias no banco. Pode acontecer isso também. Eu acho que se ele começar com o Zé Wellison e Adilson, ele opta pelo Elias, na minha opinião. Não, mas aí ele não vai mudar na frente. Não, sim, mas aí... Ele vai tirar o Luan ou o Casares? Não vai tem tirar. esse detalhe, tem o Luan e o Casares, é difícil. O problema dele é todo esse, é o Luan que tem que jogar pelo um lado, às vezes ele joga o Luan vai jogar pela direita, o Thiago pela esquerda. E aí no meio vai o Zé Wellison e o Adilson, essa é a minha opinião. Apesar de que o Elias se mostrou bem e tal, aí para colocar o Elias, de fato, ele teria que tirar o Luan no caso. E nós só vamos descobrir isso 1 hora antes do jogo, porque o Atlético treina hoje à tarde, hoje o treino é aberto, mas é um regenerativo, então não tem titular em campo. O Atlético treina amanhã e na sexta-feira, treino fechado para a imprensa. Então o mistério da escalação só vai ser desvendado 1 hora antes do jogo. Vamos falar mais do Atlético no próximo bloco. Agora um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.